Bora lá desvendar uma das maiores, se não a maior saga de ficção científica que já foi escrita. Uma história que se desenrola por milênios através de uma galáxia inteira. A gente está falando da obra-prima de Isaac Asimov, a série da Fundação. Ok, vamos começar com a pergunta que é a base de tudo. E se fosse possível prever o futuro? Mas não de uma pessoa só, mas de uma civilização galáctica inteira. Imagina só. Usar a matemática não para adivinhar o que vai acontecer amanhã, mas para calcular com precisão estatística a ascensão e a queda de civilizações. É essa premissa usada que dá pontapé inicial em tudo. A nossa história começa já no fim, no crepúsculo do Império Galáctico. Pensa num cenário grandioso. 25 milhões de mundos habitados, trilhões e trilhões de cidadãos, todos governados a partir de Trantor, um planeta que é uma única cidade gigantesca. Para todo mundo ali, o Império parece eterno, sabe? Impossível de cair. Mas por baixo dessa fachada, a ferrugem já começou a se espalhar. A decadência está ali, silenciosa, se alastrando pela galáxia. E bem no centro dessa crise silenciosa surge um homem, Hari Seldon. Ele é um matemático genial que desenvolveu uma ciência completamente nova. E, para ser sincero, bem perigosa. A psicohistória. A grande sacada dela é que ela não prevê o que um indivíduo vai fazer, mas sim as grandes marés da história, o comportamento de toda a humanidade. Então, o ponto-chave é esse. A psicohistória só funciona em uma escala gigantesca. Ela trata a humanidade como se fosse um gás, onde o comportamento de uma molécula, de uma pessoa, é totalmente imprevisível. Mas o comportamento do gás como um todo, esse sim segue leis matemáticas super precisas. A analogia que o próprio Seldon usa é, na verdade, perfeita. Pensa na mecânica quântica. Ela consegue prever o comportamento de trilhões de partículas sem ter a menor ideia do que uma única partícula vai fazer. A psicohistória faz a mesma coisa, só que com gente. Ela prevê o futuro de trilhões de humanos, mesmo que as ações de uma única pessoa sejam um completo mistério. E a primeira grande previsão dessa nova ciência é simplesmente catastrófica. Os cálculos do Seldon não deixam dúvida. O Império Galáctico vai cair. Não era questão de se vai cair, mas de quando. E o pior, depois da queda, vem uma era de trevas, de barbárie, que vai durar 30 mil anos. 30 mil anos. Mas o Seldon não é só um profeta do apocalipse, não. Ele sabe que a queda é inevitável, mas ele tem um plano. Um plano que não vai impedir o fim do Império, mas que pode, quem sabe, encurtar a escuridão que vem depois. E aqui a gente vê a verdadeira escala, a genialidade do plano. Seldon não pode salvar o Império, mas ele pode reduzir esse período de barbárie de 30 mil para apenas 1000 anos. O objetivo é nada menos do que salvar a humanidade de 29 milênios de caos e sofrimento. É uma aposta altíssima. E para fazer isso acontecer, ele cria não uma, mas duas fundações. A primeira é pública, é uma colônia de cientistas exilada lá no fim da galáxia, num planeta chamado Terminus. A missão deles, pelo menos a que eles conhecem, é criar uma enciclopédia galáctica para preservar todo o conhecimento. Já a segunda fundação, essa é um segredo total, formada pelos melhores psicohistoriadores e escondida no outro extremo da galáxia para guiar e proteger o plano Seldon das sombras. E assim, a primeira fundação se estabelece em Terminus, um planeta isolado, sem recursos, no meio do nada, basicamente. Eles acham que a única tarefa deles é salvar o conhecimento, mas o plano do Seldon era muito maior. Ele previu que, através de uma série de crises calculadas, eles seriam forçados a evoluir e se tornar o núcleo de um novo império. E olha, por séculos o plano funciona que é uma beleza. As crises que o Seldon previu chegam na hora certa, uma depois da outra, e a Fundação supera cada uma delas exatamente como a matemática tinha previsto. O poder e a influência deles só crescem. O futuro parece garantido, sabe? Escrito nas estrelas. Só que a psicohistória tem um ponto cego, uma vulnerabilidade. Lembra que ela prevê as ações de massa de trilhões de pessoas? Pois é, ela não consegue prever a ação de um único indivíduo. Especialmente se esse indivíduo for poderoso o suficiente para, sozinho, desviar todo o curso da história. E então, ele surge, uma anomalia estatística, um mutante, uma variável que a matemática do Seldon jamais poderia ter calculado. O nome dele é o Mulo. O Mulo é um desastre completo para o plano Seldon.
Com sua habilidade de controlar as emoções, ele não conquista pela força, mas sim pela lealdade absoluta. Exércitos se rendem a ele, planetas inteiros o aclamam como um líder. Ele é uma força que a psicohistória, baseada em reações lógicas a estímulos sociais, simplesmente não consegue calcular. A primeira fundação cai, o plano Seldon está em ruínas. Com tudo perdido, a segunda fundação, os guardiões secretos do plano, não têm escolha. Eles são forçados a sair das sombras para enfrentar o mulo. E depois de uma luta desesperada, eles conseguem derrotá-lo. Mas a vitória vem com uma pergunta terrível. Se a matemática de Seldon podia falhar, o que mais poderia estar guiando a galáxia sem que ninguém soubesse? Isso dá início a uma nova busca, uma que questiona absolutamente tudo. A infalibilidade do Seldon, as verdadeiras origens da humanidade. Essa jornada acaba levando à descoberta de Gaia, um planeta que é um super-organismo consciente. E no final, há uma verdade que simplesmente reescreve 20 mil anos de história galáctica. A revelação final é de cair o queixo, muda tudo. A mão que guiou a humanidade por milênios, que ajudou a criar o Império, que sussurrou a ideia da psicohistória para o próprio Seldon, não era humana. Era R. Danil Olivawa, um robô com 20 mil anos de idade, agindo o tempo todo nas sombras para proteger a humanidade. Toda essa teia de eventos, de planos e contraplanos nos faz pensar no legado dessa saga incrível. Porque, no fundo, a obra de Asimov é muito mais do que só uma história de impérios no espaço. A escala é monumental. Asimov conectou suas histórias de robôs do Império e da Fundação em uma única história do futuro. O resultado? 14 livros e quase 1,5 milhão de palavras. É uma das construções de mundo mais ambiciosas da literatura. Ponto final. E no coração de tudo isso existe uma mensagem de otimismo. Asimov acreditava no poder do conhecimento, da razão, da cooperação para a gente superar a barbárie. A Fundação, na sua essência, é uma grande aposta na capacidade da humanidade de se salvar através da ciência e da sabedoria. No fim das contas, a gente volta para aquela questão central. A história é feita por forças gigantescas, calculáveis, quase inevitáveis? Ou será que um único indivíduo, totalmente imprevisível, pode mudar o destino de uma galáxia inteira? A saga da Fundação sugere que a resposta é os dois. E talvez seja justamente essa tensão entre o coletivo e o individual o que realmente define a nossa própria história.